Olá, tudo bem com você? Eu quero ter uma conversa franca e sem rodeios com você, homem acima dos 50 ou 60 anos, que talvez nunca tenha se sentido à vontade para falar sobre um assunto que, na verdade, deveria ser tratado com toda a naturalidade: a masturbação. Sim, eu sei. Só de ouvir essa palavra, muita gente já se sente desconfortável, né? Alguns pensam, isso é coisa de moleque. Outros acreditam que não é saudável depois de certa idade e tem ainda quem esconda esse hábito até do próprio médico. Mas a verdade é que a ciência vem mostrando que a frequência da masturbação pode sim ter impactos importantes na saúde da próstata, positivos em muitos casos, mas também com alguns cuidados que a gente precisa discutir com seriedade. Por isso, a grande pergunta que eu quero responder neste vídeo é direta: masturbação todo dia depois dos 50 ou 60 anos faz bem ou faz mal para a próstata? E eu já adianto, a resposta não é tão simples quanto sim ou não. Existem nuances, fatores individuais e, acima de tudo, evidências científicas que a gente precisa analisar juntos. Olá, eu sou o Dr. Karen Hiller, médico com mais de 25 anos de experiência em saúde masculina e urologia. E antes de continuar, se você é mulher e está assistindo este vídeo, fique tranquila. Eu já estou preparando um conteúdo específico sobre saúde sexual feminina após os 50 anos, porque vocês também merecem essa atenção, tá bom? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. E para os homens que estão aqui, vamos em frente. Por falar sobre próstata é tão importante, antes de mergulhar no tema da masturbação, é essencial entender o papel da próstata na vida do homem. Essa pequena glândula do tamanho aproximado de uma noz fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra como um anel. Sua principal função é produzir parte do líquido seminal, responsável por nutrir e proteger os espermatozoides durante a ejaculação. Até aí, tudo bem, né? Mas o que muitos homens não percebem é que, com o passar dos anos, a próstata passa por mudanças naturais e algumas delas podem gerar desconforto ou até riscos sérios para a saúde. A partir dos 50 anos, a produção hormonal começa a diminuir gradativamente, especialmente a testosterona. Essa alteração hormonal está diretamente ligada ao crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia prostática benigna. Ou HPB, não é câncer, mas causa sintomas que impactam bastante a qualidade de vida. Entre eles estão dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou intermitente, sensação de bexiga que nunca esvazia totalmente e acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Estatísticas mostram que aos 60 anos, cerca de 60% dos homens já têm algum grau desses sintomas, e esse número pode chegar a 70% ou mais após os 70 anos. E olha, aqui no Brasil, com o nosso estilo de vida, alimentação rica em churrasco, cervejinha no fim de semana, esses números podem ser até maiores. E onde entra a masturbação nessa história? É justamente aqui que o nosso tema começa a ganhar força. Muitos homens relatam que, quando mantêm a vida sexual ativa, seja em relações com a parceira ou por meio da masturbação, os sintomas urinários parecem melhorar. Outros percebem que a prática regular ajuda a manter o desejo, o humor e até o sono mais equilibrados. Mas será que isso tem base científica ou será apenas impressão pessoal? Vários estudos investigaram essa relação, especialmente a partir da pergunta: ejacular com frequência protege ou prejudica a próstata? E olha, os resultados são surpreendentes. Algumas pesquisas, inclusive revisões sistemáticas e meta-análises, que são estudos de altíssima qualidade científica, sugerem que ejacular mais vezes pode reduzir o risco de câncer de próstata de baixo grau. Uma dessas análises revelou que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham até 20% menos risco de desenvolver esse tipo de tumor, quando comparados a homens que ejaculavam apenas de 4 a 7 vezes no mesmo período. Por outro lado, também sabemos que a masturbação exagerada, especialmente quando associada ao uso compulsivo de pornografia, pode trazer consequências negativas para a saúde sexual e psicológica. Portanto, o que a gente precisa entender é qual é a quantidade saudável de masturbação após os 50 ou 60 anos,
o que é considerado exagero e de que forma esse hábito pode se tornar um aliado da saúde da próstata em vez de um problema. Agora que já entendemos o papel da próstata e as mudanças naturais que acontecem com ela depois dos 50 anos, vamos falar sobre os principais benefícios que a masturbação pode trazer para a saúde masculina nessa fase da vida. Sim, isso mesmo. A masturbação, muitas vezes cercada de preconceitos, pode ser uma aliada poderosa quando praticada de forma equilibrada e consciente. Primeiro benefício: a masturbação como faxina da próstata. Um dos efeitos mais interessantes é o que a gente chama de hipótese da limpeza local. Quando o homem ejacula regularmente, ocorre uma renovação do líquido prostático, eliminando secreções antigas, células mortas e até substâncias potencialmente cancerígenas que podem se acumular na glândula. Pensa nisso como uma faxina interna. Quanto mais você renova esse fluido, menor a chance de que toxinas e agentes inflamatórios permaneçam estagnados na próstata. Esse efeito foi apontado em um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou mais de 30 mil homens durante 2 décadas. E não é fake news, viu? É pesquisa séria mesmo. O resultado mostrou que aqueles que ejaculavam com frequência tinham até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com os menos ativos. Ou seja, manter uma rotina saudável de atividade sexual, seja em relações ou por meio da masturbação, pode realmente contribuir para a proteção da próstata contra tumores de baixo grau. Segundo benefício, melhora da circulação sanguínea na região pélvica. A masturbação, assim como a atividade sexual em geral, aumenta o fluxo de sangue para a região genital e pélvica. Esse aumento da circulação leva mais oxigênio e nutrientes para os tecidos da próstata, ajuda a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos locais e contribui para um melhor funcionamento da bexiga e do assoalho pélvico. Isso significa que a masturbação não só estimula a próstata, mas também ajuda a manter a saúde dos músculos e nervos envolvidos na função urinária e sexual. Terceiro benefício: manutenção do desejo sexual e prevenção de disfunções. Muitos homens relatam que, com o passar dos anos, o desejo sexual diminui. Isso está ligado não só à queda natural da testosterona, mas também à falta de estímulos. A masturbação pode atuar como um estímulo fisiológico importante para manter a libido ativa. Ao praticar, o cérebro continua reconhecendo e respondendo a estímulos sexuais, preservando a conexão entre mente, corpo e prazer. E olha, pode parecer contraditório, mas a prática equilibrada da masturbação ajuda a prevenir problemas como a disfunção erétil. Isso porque a ereção frequente é fundamental para a saúde do pênis. Quando o órgão é irrigado por sangue regularmente, há maior oxigenação dos tecidos, prevenindo processos de fibrose e atrofia. Em outras palavras, se você não usa, você perde. Homens que permanecem longos períodos sem atividade sexual têm maior risco de apresentar dificuldade de ereção no futuro. E aqui eu quero fazer um parêntese importante, porque sei que muitos de vocês estão passando por isso. Muitos homens acima dos 50 anos me relatam no consultório que a parceira já não tem o mesmo interesse sexual de antes. E olha, isso é mais comum do que você imagina. Não é culpa de ninguém, são mudanças naturais que acontecem nos dois lados, mas isso não significa que você precisa abrir mão da sua saúde sexual. A masturbação, nesse caso, pode ser uma válvula de escape saudável, desde que feita com equilíbrio e sem culpa. Agora vamos falar dos cuidados necessários, porque, como tudo na vida, o excesso pode trazer problemas. E eu preciso ser honesto com você sobre isso. Primeiro cuidado: o risco da dependência da pornografia. Um dos principais problemas que vejo em consultório não é a masturbação em si, mas a associação exagerada com o consumo de pornografia. Muitos homens relatam que, ao longo dos anos, passaram a depender desse estímulo para se excitarem, perdendo o interesse em relações reais. Esse quadro é conhecido como hiperestimulação cerebral. A pornografia, quando consumida em excesso, altera os circuitos de recompensa do cérebro, liberando doses muito altas de dopamina. Isso gera uma espécie de vício em que o homem precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir o mesmo prazer. E aí, quando ele tenta ter uma relação real com a parceira,
o cérebro não responde da mesma forma. Isso pode levar à disfunção eretilopsicológica e até ao fim de relacionamentos. Segundo cuidado, irritação e inflamação da próstata. Embora a masturbação regular possa ajudar a manter a próstata saudável, o excesso diário e repetitivo pode gerar um efeito contrário. Quando a glândula é estimulada em demasia, principalmente em períodos curtos de tempo, pode ocorrer uma inflamação leve chamada de prostatite congestiva. Os sintomas que merecem atenção são dor ou ardência ao urinar, peso na região pélvica, ejaculação dolorosa e necessidade de urinar com frequência. Se esses sinais aparecerem, é hora de buscar ajuda médica. Terceiro cuidado: fadiga física e queda de energia. A masturbação, por envolver gasto energético, também pode levar a sensações de cansaço quando feita em excesso. Homens acima dos 50 a 60 anos podem sentir ainda mais esse impacto, porque nessa fase o corpo já não tem a mesma capacidade de recuperação da juventude. Muitos relatam queda de energia após o ato, dificuldade de concentração, sono excessivo durante o dia e falta de disposição para atividades físicas. O ponto-chave é o equilíbrio, não é a masturbação que faz mal, e sim o uso descontrolado e compulsivo. Se você se percebe nesse padrão, praticando várias vezes ao dia, sentindo queda de energia, dor na região pélvica ou desinteresse pela vida sexual real, esse é um sinal claro de alerta. Nesses casos, o ideal é procurar acompanhamento médico ou psicológico para recuperar o equilíbrio e transformar esse hábito novamente em algo saudável. E agora eu quero responder uma pergunta que apareceu muito nos comentários dos meus vídeos anteriores. Muita gente perguntou: Doutor, Karen Hiller, mas e a questão do pecado? Como fica isso na visão religiosa? Olha, eu respeito profundamente todas as crenças religiosas. Como médico, meu papel é informar sobre saúde baseado em ciência. Mas entendo que para muitos homens, especialmente aqui no Brasil, onde a fé tem um papel importante na vida, esse conflito existe. O que eu posso dizer é o seguinte: a saúde do seu corpo também é importante. Deus nos deu esse corpo para cuidarmos dele. E se a ciência mostra que uma prática pode prevenir doenças graves, como o câncer de próstata, talvez VHA a pena conversar com um líder religioso de confiança sobre isso. Muitas correntes religiosas hoje já têm uma visão mais compreensiva sobre sexualidade humana. O importante é você não viver em conflito constante, porque o estresse emocional também faz mal para a saúde. Agora vamos olhar para a ciência mais a fundo, porque até agora falamos dos benefícios e dos cuidados. Mas, como médico, não posso deixar esse tema apenas no campo das opiniões. É fundamental olhar para a pesquisa séria. E, felizmente, nas últimas 2 décadas, a pesquisa sobre a relação entre frequência eculatória e saúde da próstata avançou muito. Um dos trabalhos mais citados vem da Universidade de Harvard, publicado no Journal of the American Medical Association em 2004. Foram acompanhados mais de 29 mil homens durante quase 18 anos. O objetivo era entender se a frequência ejaculatória poderia impactar no risco de desenvolver câncer de próstata, e o resultado foi surpreendente. Homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tiveram redução de até 33% no risco de câncer de próstata, em comparação com aqueles que ejaculavam menos de 7 vezes por mês. Ou seja, a pesquisa mostrou que manter uma vida sexual ou masturbatória ativa pode ser um fator protetor contra doenças graves da próstata. Desde esse estudo, outros trabalhos reforçaram a mesma conclusão. Pesquisadores de diferentes países observaram que a ejaculação regular ajuda a diminuir a congestão prostática, eliminar toxinas e substâncias inflamatórias acumuladas no líquido prostático e estimular a renovação celular da glândula. Um estudo australiano, por exemplo, apontou que homens que ejaculavam com frequência apresentavam menos alterações celulares pré-cancerígenas na próstata. No entanto, os estudos deixam claro um ponto importante: não é a masturbação diária de forma compulsiva que protege a próstata, mas sim a ejaculação regular e equilibrada. Isso significa que tanto relações sexuais quanto masturbação podem trazer o mesmo benefício, desde que mantidos dentro de um padrão saudável. Além da próstata, a ciência também analisou os efeitos da masturbação na saúde mental.
Estudos mostram que ela pode reduzir níveis de estresse e ansiedade, melhorar a qualidade do sono pela liberação de endorfina e prolactina e favorecer a autoestima, já que o homem mantém contato com sua própria sexualidade. Mas, mais uma vez, quando o ato se torna compulsivo, os efeitos passam a ser negativos. Hoje, a maior parte dos urologistas concorda em alguns pontos-chave. Ejaculação regular é benéfica para a próstata. Não existe uma frequência perfeita, mas sim um intervalo que respeite o corpo e o bem-estar de cada homem. Masturbação não causa impotência, mas o excesso associado à pornografia pode contribuir para disfunções eréteis. E o segredo está na moderação e no estilo de vida global. Alimentação, atividade física, sono e acompanhamento médico. Agora eu quero quebrar alguns mitos que ainda circulam por aí. Masturbação não causa câncer de próstata, pelo contrário, pode ajudar a prevenir. Não reduz-os permanentemente, apenas variações naturais e momentâneas. Não deixa o pênis menor. Esse é um mito sem qualquer fundamento científico e não substitui a vida sexual, embora traga benefícios. A masturbação não deve ser encarada como substituta de uma vida íntima, saudável e afetiva quando possível. Então, para concluir, masturbação todo dia faz bem ou faz mal? Se eu tivesse que resumir todas essas pesquisas em uma frase simples, eu diria o seguinte: masturbação regular, feita de forma equilibrada e consciente, faz bem para a próstata e para a saúde do homem como um todo. O problema está apenas quando ela se torna compulsiva, associada ao excesso de pornografia ou usada como substituto para todas as outras formas de intimidade. A conclusão final é esta: a masturbação diária não prejudica a próstata em homens saudáveis acima de 50 ou 60 anos, desde que não seja compulsiva. Ela pode contribuir para o bem-estar sexual, emocional e prevenção de desconfortos leves, mas não substitui hábitos de vida saudáveis, nem acompanhamento médico. Equilíbrio é a chave para uma vida sexual plena e uma próstata saudável. E olha, eu sei que muitos de vocês, viúvos ou separados, como apareceu muito nos comentários, estão nessa situação há anos. Não tenham vergonha, não se sintam culpados. Se o seu corpo pede, se você sente vontade e se isso não está atrapalhando sua vida, tá tudo bem. Você não é um como alguns brincam. Você é um homem cuidando da sua saúde. E isso é motivo de orgulho, não de vergonha. Agora, se você perceber que está exagerando, que está perdendo o interesse por outras coisas da vida, que está gastando horas vendo pornografia, aí sim é hora de pedir ajuda. Procure um urologista, um psicólogo, converse com alguém de confiança, mas faça isso sem culpa, porque reconhecer que precisa de ajuda também é sinal de força, não de fraqueza. E antes de terminar, eu quero fazer um convite para você. Se este vídeo foi útil, se você aprendeu algo novo, compartilhe com aquele seu amigo que também precisa ouvir isso. Manda no grupo do WhatsApp, compartilha com a galera do futebol, porque informação de qualidade salva vidas. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos assim, falando de saúde masculina, sem tabu, sem vergonha, consciência e respeito. E deixa aqui nos comentários, você tem alguma dúvida sobre saúde da próstata? Algum tema que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Eu leio todos os comentários e muitas vezes faço vídeos baseados nas suas sugestões. E como prometi lá no começo, em breve vou trazer um conteúdo especial sobre saúde sexual feminina após os 50 anos, porque as mulheres também merecem essa atenção. Um grande abraço, cuide-se bem e até o próximo vídeo.